Sistema Fê-Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê-Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ô Brasil, boa noite brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Vamos abrir o programa de hoje com dois convidados que moram no coração da gente. Eu tô distante deles, mas são queridos amigos, sempre com observações muito pertinentes. Muito bem. E hoje foi o dia que o Congresso tirou o COAF do Ministério da Justiça. Foi o dia que eles impediram lá os auditores fiscais, os auditores da Receita, né, de participarem das investigações criminais, ou quando eles descobrirem nas declarações lá da Receita Federal indícios de crime, eles não poderão denunciar. Olha que beleza, que maravilha, né? Ô, bandidagem que tá feliz da vida em Brasília. Não só em Brasília, tá? O Temer preso hoje, um ex-presidente, como eu disse. Enfim, vamos começar aqui a dar um alô para a turma que está aí. Luiz Marcelo Berger, doutor em administração, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite, meu querido amigo Zé, boa noite a todos os nossos internautas, é sempre um prazer. Às vezes a gente pode dizer que o nosso prazer é um pouco sádico, né? Porque a gente gosta de falar de assuntos pesados, né? Mas mesmo assim é diversão. A única coisa que a gente pode dizer é que no Brasil nós não temos necessariamente que morrer de tédio. Né? Não, de tédio nem. E tem uma outra frase que é o seguinte: o Brasil não é para amadores também, né? Não, definitivamente. Não. Eles nos testam o tempo todo, sabe? Aí surgem pensamentos na cabeça da gente, assim, coisas que a gente não queria pensar. Como faria bem, simbolicamente, a queda de uma Bastilha, né, Berger? Olha, essa semana, Diego, já te devolvo a palavra, porque eu quero que o Zé entre nessa parada toda aí. Eu estava pensando justamente isso, sabe? Porque todos os ingredientes que a gente assiste diariamente, né? Inclusive eu estou terminando uma crônica sobre essa situação toda que está acontecendo. Elas, em algum momento, elas acabam até meio que de uma forma quixotesca e patética, né? Uhum. Remetendo lá para a Bastilha, né? E aí a gente fica se perguntando o que falta para o Brasil ter a sua própria Bastilha, a sua própria queda da Bastilha. Né? E é difícil responder isso porque a gente não tem, né, Diego? A gente não tem assim uma perspectiva clara de como que você pode subverter um sistema que está podre por dentro, né, e que está muito vivo, né, diga-se de passagem. Muito vivo. Muito bem, meu prezado José Antônio Rosa, advogado, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Diego, boa noite ao meu amigo Berger também, boa noite aos internautas. Diego, na última live que nós fizemos, teve uma das internautas que nos chamou de Cavaleiros do Apocalipse. Eu lembro. Diego, não tem como não ser Cavaleiro do Apocalipse quando o Brasil sempre nos aponta o fim do mundo, né? O Brasil é o fim do mundo, Diego. É inacreditável o que a gente vem assistindo. Mas o povo brasileiro não quer mais isso, é o que nos salva. E Rosa... Vocês imaginam se o Haddad tivesse vencido as eleições? Não, e Rosa, e o Supremo... A luzinha. O Supremo hoje decidiu validar o indulto do Temer,
que beneficia os presos, inclusive os presos de colarinho branco. Basta cumprir 1/5 da pena e tá na rua, independente do crime, independente do tamanho da pena. E o cara que editou o decreto na finaleira do governo e o decreto que foi validado hoje, o sujeito hoje tá preso, se apresentou na Polícia Federal porque tá preso, porque o TRF2 lá mandou prender. Olha, é um negócio assim, é um negócio. Então, como é que nós não seremos cavaleiros do Apocalipse se nós estamos no fim do mundo? Né? É o fim do mundo. É triste a gente dizer isso, né? Mas o Brasil, como vocês falaram, não é um país para amadores, né? Mas é uma lástima, porque o tipo de profissional que nós temos hoje no Brasil, na política principalmente, é profissional da vigarice, né? Então eu prefiro ser amador. Eu acho que a sociedade, o povo brasileiro também prefere ficar na condição de amador. Mas só que o povo brasileiro agora, eu já tinha falado isso aí, repetido várias vezes, em várias lives, é o seguinte: nós povo brasileiro, que seremos os grandes responsáveis para mudar o país. Tá? Obviamente que a gente vai ter ali uma meia dúzia de políticos que estarão em sintonia com esse sentimento nacional. Mas é uma meia dúzia. Tá? E eu digo meia dúzia com convicção, né? Eu digo meia dúzia porque tem mais gente que virá no rabo de foguete. Né? Mas são covardes, são oportunistas, gente que não quer se comprometer, né? Gente que está pensando na próxima eleição, está pensando em agradar a sua corporação. Então nós temos toda essa... Nesse charco aí, né, nós temos realmente algumas flores no pântano e o povo brasileiro está nadando nisso e não quer se afogar. Então o povo brasileiro que será responsável para poder manter o Brasil ainda num rumo certo, né? Porque muita gente quer nos colocar num turbilhão, nos manter à deriva. Muito bem. Olha, antes de continuar com vocês aqui, me permitam, senhoras e senhores que estão aqui conosco, eu vou ler aqui, ó, tá? A Comissão de Deputados e Senadores que analisa a medida provisória da reforma ministerial decidiu hoje retirar o COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, pasta comandada pelo ministro Sérgio Moro, e transferir a Fundação Nacional do Índio para o Ministério da Justiça, que era tudo que o governo não queria, porque o Moro não quer a FUNAI embaixo do seu guarda-chuva, e o que ele quer é o COAF para poder aprimorar o COAF e combater a corrupção. Mas o que não é o que a bandidagem de Brasília quer. Na primeira decisão foram 14 votos contra 11, tá? No caso do COAF. A outra eu nem vou entrar no detalhe aqui, tá? Votaram a favor, isso é importante, tá? Que as pessoas que estão nos assistindo no Brasil todo, que elas tenham esses nomes. Se tiver alguém do seu estado aqui que tenha dado esse voto, esse sujeito não pode se reeleger, esse sujeito tem que ser... ele tem que ser lembrado à opinião pública, ao eleitor, o que ele fez neste momento lá na comissão, na época da eleição, agora e na época da eleição. Então votaram para tirar o COAF das mãos do Moro Valtenir Pereira, do MDB do Mato Grosso, Elmar Nascimento, do Democratas da Bahia, Célio Silveira, do PSDB de Goiás, Arthur Lira, do PP das Alagoas, Marx Beltrão, do PSD das Alagoas, Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, Luiz Carlos Mota, do PR de São Paulo, Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá, Subtenente Gonzaga, do PDT de Minas Gerais. Estes votaram contra o país, votaram contra a investigação de crimes graves contra o sistema financeiro e principalmente tiraram melhores condições de as autoridades investigarem lavagem de dinheiro, porque o COAF, uma das coisas que faz é isso, toca o sino lá, toca o alerta quando movimentações atípicas são identificadas. O COAF teve uma participação fundamental na Lava Jato, e é isso que a bandidagem não quer.
Então fica bem, para a bandidagem no país inteiro de colarinho branco está dando risada. Estes aqui acabaram votando contra o país, votaram contra a nação brasileira e contra a investigação, tá? É importante você ter estes nomes. E isso no caso dos deputados. No caso dos senadores, que votaram também para tirar o COAF do Ministério da Justiça, Ciro Nogueira, do PP do Piauí, esse é mais sujo do que pau de galinheiro, a Lava Jato mostrou, né? Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, Jaime Campos, do Democratas do Mato Grosso, Nelsinho Trade, do PSD do Mato Grosso do Sul, e Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte. Olha o nome da figura, o nome é pomposo, né? Jean Paul Prates, PT do Rio Grande do Norte. Já teve até um Marx aí, tu já viu? Teve um Marx que é do... que aliás... o Marx Beltrão é do PSD das Alagoas, Rosa. Então é o seguinte, tá? O pessoal tá dizendo assim, não, mas não querem que o Moro... Na verdade, logicamente que há exceções. Tem aqueles que votaram pelas suas próprias convicções, tá bem, ok. Votaram pelas suas convicções, acham que tem que estar no Ministério da Fazenda, ok. Mas tem aqueles que votaram para garantir, né, que a bandidagem, que o crime não possa ser investigado. Até porque eles estão na Lava Jato. Até porque eles são mais sujos do que pau de galinheiro. Passou nessa comissão, eu fiquei sabendo agora à noite, conversei com algumas pessoas, inclusive com deputados, fiquei muito surpreso, porque o PSL não aceita isso. Agora, finalmente, parece que o PSL está agindo como partido do governo. O PSL não aceita isso, mas diz que o ministro Onyx Lorenzoni, da Casa Civil, está tentando convencer os caras a aceitar. Está querendo convencer. Não entendi por que o Onyx Lorenzoni está fazendo isso, tá? Porque eu fiquei sabendo de deputados hoje. Não é que eu acho, tal, não. Diz que ele, inclusive com alguns deputados, o discurso era o seguinte, não deixa, porque o Congresso, até a comissão, criou 2 novos ministérios. Agora tu vê que coisa, nós entramos, eu acho, viu, Rosa? Eu acho que nós entramos num parlamentarismo, porque agora o Congresso está criando ministério. O governo quis cortar os ministérios e eles estão criando 2 ministérios para acomodar os seus apaniguados. E diz que o Onyx Lorenzoni, isto é informação que eu estou dando, porque eu conversei com deputados. Diz que o discurso dele era o seguinte, não, deixa assim, nós temos coisas importantes, deixa o COAF lá no Ministério da Economia, isso não vai fazer diferença, tal. Faz diferença, porque tem que combater o crime. Não é só arrumar as contas públicas, não adianta só arrumar as contas públicas e deixar a bandidagem solta. Não te parece, Rosa? Diego, é como eu falei antes, tá? Esses caras aí estão, na verdade, esses deputados, eles estão, eu diria assim, trabalhando, advogando em causa própria, tá? Alguns diretamente interessados e outros, né, participando para ajudar os amigos, para ajudar a quadrilha, né, como é o caso do PT. E como a gente pode observar, e cada vez mais o povo brasileiro está percebendo isso, está ficando cada vez mais claro, e graças às redes sociais, e que historicamente a classe política votou sempre para se beneficiar os seus, as corporações as quais eles representam, tudo em detrimento da sociedade. A reforma da Previdência é um exemplo claríssimo disso. Essa mentira de que ela vai prejudicar os mais pobres mostra claramente a ação das corporações, que visivelmente são as mais beneficiadas na forma como funciona hoje a Previdência Social no Brasil. Então, essa decisão, essa votação nessa comissão especial, que retirou ou quer manter no Ministério da Economia o COAF e não colocar no Ministério da Justiça, mostra que
esses deputados e esses senadores não estão em sintonia com a sociedade e não estão dispostos, ou melhor, estão favoráveis ao crime. Não dá nem para dizer que eles não estão dispostos a combater o crime, a combater a corrupção. Eles são favoráveis, porque a decisão de Estado, decisão de governo, de transferir o COAF para o Ministério da Justiça é fruto de uma experiência recente e exitosa na Operação Lava Jato. Isso ficou muito claro. E o ministro Sérgio Moro percebeu isso quando era juiz, da importância de ter esse órgão de inteligência, que é o COAF, para poder fazer o combate frontal contra o crime organizado, contra a corrupção. Quem votou contra isso está votando contra a sociedade, votou contra a Operação Lava Jato. Tá? Esses movimentos, né, da massa criminosa, às vezes disforme de um lado, mas de um outro ponto de vista muito bem organizada, se percebeu também e se observou isso lá na Itália, quando da Operação Mãos Limpas. Então, o Brasil se repete, talvez de uma forma mais descarada, mais organizada, né? Porque aqui as coisas estão acontecendo dessa forma, né? A classe política brasileira perdeu totalmente a vergonha, né? Aliás, nós chegamos ao desplante do espautério absurdo de dar posse a deputado na cadeia. Na cadeia. No Rio de Janeiro. No Congresso Nacional nós temos aí deputados que cumprem pena, né? E, se não me engano, o senador também, o cara de noite vai para a cadeia. Durante o dia ele fica no Congresso. Rosa! De quem? Defender interesses de bandidos. Ou esse cara vai defender direito da sociedade honesta, da parte da sociedade que está querendo trabalhar e produzir? Obviamente que não. Olha aqui, ó. Então é isso que nós estamos vendo no Brasil nesses últimos anos. O presidente Bolsonaro disse esperar que os plenários de Câmara e Senado revertam essa decisão, viu? Que o COAF continue no Ministério da Justiça. Ou seja, estão puxando o tapete do presidente, inclusive dentro do governo, a Casa Civil. Por isso a gente tem que contar com o povo, meu. É nessa hora que a gente vai contar com a sociedade, pressionar o seu deputado, anotar o nomezinho dele lá e avisar ele o que vai acontecer na próxima eleição. Porque se eles não quiserem estar em sintonia com a sociedade, nós vamos fazer eles se sentirem sintonizados quando eles perderem os seus mandatos nas próximas eleições. E aí, professor Berger, sua opinião? Diego, eu tenho, concordando já com tudo que foi dito aqui, eu queria acrescentar talvez um outro aspecto que eu acho que é importante para a gente perceber. Uma das coisas que a gente começou a tomar conhecimento a partir de 2013, 2014, foi que houve vamos colocar da seguinte forma, uma espécie de uma democratização do fluxo de informação. Então, o que ocorre? Tá? Eu sou um pouco mais assim, fazendo até a homenagem ao meu ceticismo quase que atávico, né? E até fazendo um pequeno parêntese, nós somos meio uns cavaleiros do apocalipse, meio chinfrim, né? Porque a gente anda em cima de um pangaré, né? E o pangaré, né, que o cavaleiro deveria andar em cima de um cavalo alado, né? Mas normalmente nós hoje podemos nos tratar como cavaleiros em cima de uns pangarézinhos, né? Mas o que eu queria dizer em relação a isso é que o que está acontecendo, tá? Na verdade, a perplexidade que a gente tem é porque, de fato, a informação, pela primeira vez, ela está aparecendo da forma mais nua e crua, como jamais foi vista no Brasil. Tá? Nós temos conhecimento, né, que essa situação toda, ela sempre existiu no Brasil, de uma maneira ou de outra. Nós podemos estimar, inclusive, pela confissão lá do próprio pai do Marcelo Odebrecht, o Emílio Odebrecht, né? Ele disse que no momento que... Não é, só uma coisa, não é o amigo do meu pai, né? O amigo do amigo do meu pai é o do STF. Né?
Hein? É o pai do amigo do amigo do amigo do amigo do pai, né? É isso aí? Pode ser, né? Que coisa tem uma relação aí meio, enfim, né? Qualquer que seja. Mas o Emílio é o pai do Marcelo, que é enfim, né? Que todos diziam que iam fazer a confissão sabe, a confissão do inferno, a confissão do fim do mundo, né? Que, enfim, não deu muita coisa que já se sabia, mas o meu ponto, né, é o seguinte: essa situação que a gente está vendo aí com perplexidade, Diego, ela já ocorre no Brasil, pelo menos assim, na dimensão que nós conhecemos, há pelo menos uns 50 anos. Né? Esse chamado capitalismo não se pode dizer, né? Mas essa relação de prostituição entre grupos empresariais e o poder para obter vantagens, né? Isso é um fenômeno bastante conhecido na literatura econômica, mas no Brasil ele se tornou endêmico, né? E isso aí, na verdade, já existia, mas não na escala que a gente está vendo hoje, né? E aí, quando você tem um instrumento, né, qual foi o ponto fora da curva, né? E é sempre bom a gente trazer a questão histórica para entender por que os fenômenos começaram a acontecer. Em 2013, quando a dona Dilma e o seu governo começaram a afundar, que nem o Titanic brasileiro, né? O meu ponto é o seguinte: esse descontrole, esse desconhecimento, né? Ou seja, o fato das pessoas só tomarem noção do descalabro, da roubalheira, assim, fora de controle, que hoje está impregnada dentro da administração pública, ela já existia no Brasil há algum tempo, só que ela tomou uma proporção endêmica dentro do governo Lula-Dilma. Ali ela extrapolou, né? Ou seja, explodiu tudo. Só que nesse momento aconteceu um fenômeno que não existia nos outros governos, que foi o surgimento das mídias sociais e da internet espalhada pelo país. E aconteceram aquelas manifestações em 2013, né? Ainda em 2013 foi todo mundo pego de surpresa, o governo Dilma estava completamente perdido, não sabia o que fazer, né, com as manifestações, o descontrole na rua, eram milhões de pessoas nas ruas, né? E aí aconteceu uma coisa meio insólita, né? Que foi a edição de duas leis que, em outras condições, a presidente Dilma jamais teria, ou qualquer outro presidente no país, jamais teriam assinado e colocado em vigor, que foi a lei 12.846 e a lei 12.850, que tratam do crime organizado e dos acordos de leniência. Essas leis, elas criaram um caldo de possibilidades que foi cair justamente na mão da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, sob comando do atual ministro Sérgio Moro. E ali começou todo o negócio. Então, na verdade, eles não conseguiam prever até onde que a coisa poderia chegar, porque chacoalhou todo o sistema. E, conforme a gente já cansou de falar aqui nesse programa, né, entre nós, enfim, com os internautas, né, seria de se esperar que a bandidagem tomasse uma providência e efetivamente tentasse parar, né, barrar que mais perdas alcançassem os chamados donos do poder, né, para usar uma frase famosa, né, do escritor Raimundo Faoro, né, porque essa é a tradição brasileira, né. Então é muito difícil, né, você alterar isso sem que exista uma força externa que obrigue, né, os agentes políticos a tomar um partido. É realmente uma questão bastante complicada, porque, veja, as duas legislações, que é a do acordo de leniência e das organizações criminosas, no tratamento das organizações criminosas, elas foram feitas à imagem e semelhança de outros textos jurídicos que foram editados no exterior, especialmente dentro da União Europeia, as guidelines, né, da OCDE, né, da Inglaterra, e comparativamente muito parecido com os institutos que existem nos Estados Unidos de combate à corrupção. Então, são legislações bastante modernas, né, muito bem desenhadas, né, e que, para surpresa dos agentes políticos, começaram a chegar nos principais personagens. Bom, quando isso começou a acontecer, as mídias explodiram, e esse foi o fato novo. Então, você tem ainda toda a estrutura do país, jurídica, institucional do país, ela continua exatamente intacta do mesmo jeito.
não é preciso pensar muito para saber que, ok, o presidente Bolsonaro foi eleito com uma agenda bastante diferente, né? Enfim, mas o Congresso, de maneira geral, ele teve uma alteração muito pequena, se a gente for ver lá, detalhe por detalhe, quem são os parlamentares que foram eleitos. Então, não admira que exista uma reação tão forte aí para tentar impedir que, por exemplo, o COAF, né, que é uma coisa quase que ridícula você cogitar que o COAF tem que ficar no Ministério da Economia, quer dizer, não faz sentido nenhum. O COAF é um instrumento de combate à corrupção. A questão toda é a seguinte, olha aqui, ó. O que nós estamos vendo, o que nós vimos hoje é que o Congresso tá dando recados aí, o Centrão unido com a oposição, e a oposição é de esquerda, é o PT liderando aqueles partidos lá menores, PSOL, PSB, PCdoB, PDT, mas na liderança é o PT, na esquerda, e o Centrão, que é uma massa, é tipo massa de salsicha, assim, tu não sabe o que tem ali dentro, sabe? Já viste como é que é feita a massa da salsicha, Rosa? Bota no YouTube aí. É um negócio horroroso. É um negócio de louco. Se tu vê como faz a salsicha e tudo que vai ali... Não se come. Tu não come a salsicha. Se bem que, depois, como tu não vê, a salsicha é deliciosa, né? Com uma mostardinha, um ketchup, é uma delícia, um cachorrinho quente. Vai. É ou não é? Mas assim... vai. Olha aqui, ainda mais com fome. Mas aqui, é uma massa. O Centrão, esse é uma massa que tem aí em torno de 200 deputados, em torno disso. Eles estão dizendo pro Bolsonaro o seguinte, não é tu que vai governar, somos nós que vamos governar. E aí, como é que faz agora, Rosa? Bom, Diego, aí nós temos dois aspectos importantes para ser observado. Tá? O primeiro deles é o seguinte, que o Centrão só está tomando está adotando essa postura porque, de certa forma, eles estão vendo uma brecha, uma certa fraqueza do governo diante de todas essas polêmicas que o governo vem se envolvendo nesses últimos dias aí, envolvendo olavistas, militares, né, algumas colocações ingenuamente, do ponto de vista político, mal colocadas, né, palavras que não deveriam ser ditas, expressões. Então, o que a gente vem percebendo, eles também já... É aquele negócio, um animal político, né? Eles já tiveram condições de ver que ali tem uma fratura, né? Em que eles podem, de alguma maneira, romper e ali se instalar para criar um problema. Então, o governo vai precisar se tornar mais coeso, o governo vai precisar se fortalecer mais, e eu diria que o governo tem todas as condições, começando pela eleição do Bolsonaro, né, pela quantidade de votos que o Bolsonaro teve. Então esse é um primeiro aspecto que o governo tem que observar para se fortalecer. O segundo aspecto que o governo que deve observar também, né, e levar em consideração, que é a estrutura, os nomes que ele indicou para as principais pastas, como o Dr. Sérgio Moro, como o Paulo Guedes, né, pessoas de altíssima qualidade. A equipe do Paulo Guedes, a equipe do Dr. Sérgio Moro, são equipes maravilhosas, né, profissionais de excelência, profissionais de qualidade, profissionais que realmente podem, pela sua qualificação, transformar o país, né, nos colocar aí na rota do desenvolvimento, né, e da civilização, porque no caso do Ministério da Justiça, né, porque nós vivemos uma barbárie, né, no Brasil. Então o governo tem os meios, tem as pessoas, tem os nomes para dar sustentação e para ele se fortalecer. Agora tem que parar com essas polêmicas desnecessárias, esses conflitos. A gente tem notícia aí que existe uma guerra enorme por poder dentro do governo. Isso aí fragiliza demais, isso aí transparece, né, como está transparecendo, né, e poderia até ser uma coisa boa, porque eu acho que nós não precisamos ter um governo como o governo de esquerda, né, que se juntam todos para conspirar, que nem lobos, né,
eles saem caçar em matilhas, né, dessa forma. Né? Então, nós não precisamos ter um monte de lobos unidos para sacrificar a sociedade, né, como faz a esquerda. Mas pode ter, nós podemos ter um governo mais plural, que tenha as suas posições, até suas divergências de forma bem inteligente colocadas, né? Ninguém vai enxergar nisso fraqueza. Só que as questões que são colocadas são muito pequenas diante do tamanho dos problemas que o Brasil tem, e isso aí está sendo visto pela esquerda, principalmente pela mídia de esquerda, né? E também, obviamente, dentro do Congresso, como a gente está vendo agora, né? Como uma oportunidade aí de tirar vantagens, né? No caso dos políticos, né? Que seria o segundo aspecto, que seria o segundo problema, né? O primeiro problema é o governo, o segundo problema é o próprio Centrão, que está tentando, de alguma maneira, tirar vantagem, impor as suas vontades, né? Como criar ministérios para poder colocar os seus apaniguados, ou seja, voltar a ter, de alguma maneira, espaço dentro do governo, né? Dentro do poder, para poder para continuar praticando aquela política que vem sempre em benefício deles, dos seus grupos, das suas corporações, prejudicando a sociedade. Algum momento você tem que parar, Diego. Algum momento tem que parar. Então o governo agora vai ter que ajudar a sociedade também. A sociedade já ajudou, vem ajudando bastante, tá? Vem se manifestando nas redes sociais, vem participando ativamente dos debates. Tá? Nós temos aí um país dividido exatamente porque tem um grupo muito grande ainda que quer defender o crime, quer preservar aquela bandidagem safada que quebrou o país, né? Mas tem uma parcela muito grande da sociedade que não quer mais isso e está ajudando o governo. Agora o governo tem que ajudar a sociedade também. E de que forma? O governo tem que começar a trabalhar naquilo que realmente é mais importante. E nesse momento, como tu mesmo colocaste, Diego, é importante a área econômica, mas também é importante nós estancarmos essa sangria que a corrupção faz na sociedade, faz no povo, faz no erário público. Então, hoje, a segurança ela é tão prioritária quanto a questão econômica. Né? E até eu diria o seguinte, né? Eu acho que as duas coisas aí são importantes para se fazer o tal combate, né, até a guerra política. Né? E essa guerra política não precisa ser no campo teórico. Né? Ela pode... Um campo teórico fica para quem está, eu diria assim, num ambiente fora do governo, né, num ambiente acadêmico, nas rádios, nas TVs, na imprensa. Né? Tem muita gente fazendo esse combate aí, tem muita gente fazendo essa guerra política. A parte do governo é a parte mais, eu diria assim, de execução das políticas que possam, do ponto de vista prático, dar um resultado e buscar o retorno da sociedade, o amparo da sociedade, a recepção da sociedade, o apoio da sociedade. Quer fazer guerra política? Gera emprego. Quer fazer guerra política, junto com a sociedade, fazendo a sociedade participar, desenvolve o país. Quer fazer guerra política, mantém a inflação em baixa. Quer fazer guerra política, faz com que a reforma da Previdência seja aprovada. Quer fazer guerra política, faz com que o Brasil tenha entradas de recursos externos, internos, investimentos em massa para investir na infraestrutura, no desenvolvimento do país. Eu diria assim, essa é a guerra política que o governo, essa é a parte da guerra política que o governo tem que fazer para ter aí o retorno da sociedade. Porque esse mesmo povo aí que votou já também votou no Lula, né? E lá aplaudiu o Lula, reelegeu o Lula, elegeu o poste, reelegeu o poste. Então esse povo aí é o mesmo povo que hoje votou no Bolsonaro porque se deu conta que aquilo que estava lá era uma quadrilha. Tá? Tanto é que o vigarista mor está preso, o outro agora foi preso também. Falta agora a inépita da Dilma, que também está a caminho. Em breve vou pegar ela também. Né? Então, uma parcela considerável do povo que votou no Bolsonaro, votou porque se desiludiu, caiu na realidade e viu que não foram enganados.
Então, o povo está ajudando, já ajudou em eleger o Bolsonaro, o povo brasileiro, uma parcela considerável, quer um país diferente, quer um país melhor. Agora cabe ao governo também dar essa resposta positiva para a sociedade, agindo de forma concreta, objetiva, atacando aquilo que é importante, né? E se fortalecendo, Diego, se fortalecendo, porque se o governo não se fortalecer, e ele vai ter esse apoio da sociedade, isso pode contar com isso, mas ele precisa se fortalecer. E no momento que o governo se fortalecer, eu não tenho dúvidas, Diego, que esse centrão aí vai virar centrinho, uma porcaria, porque é um bando de oportunistas junto com o remanescente da quadrilha que ainda não foi preso. Tá? Tem muitos que estão ali que estão muito próximos de serem presos, porque já tem processo contra eles. Então é isso que eu vejo. A maneira de fragilizar esse centrão e tirar esse poder que aparentemente eles têm e de certa forma estão tentando ocupar esse espaço para ter esse poder, é muito por culpa do governo que não se fortalece, ou melhor, se fragiliza. Um governo que iniciou com um número de votos suficientes para se tornar forte, mas que está, por culpa sua, se fragilizando. Então me diz, professor Berger, como manter a população brasileira em alerta? Como manter as pessoas com a corda esticada, dispostas a ir para a rua, dispostas a enquadrar seu deputado, seu senador? Eu entendo o seguinte, tá? O que vai acontecer, tá? Até anotei aqui para poder responder daquilo que eu acho que seria o caminho, né, a ser trilhado pelo Brasil nos próximos meses, em função das condições que a gente está vendo aí da luta política, como o Zé acabou de mencionar, no Brasil. Primeira coisa, tá? E eu ouço muita gente falar isso, tá? Não é só essa internauta aí, tá? É muita gente assim perplexa, indignada, braba, com uma certa agressividade em relação a essas, digamos assim, essas palhaçadas que estão vendo, nessas disputas quase que patéticas que a gente está vendo em Brasília entre egos, né? Egos, basicamente é isso, né? E é possível até entender por que essas disputas estão ocorrendo, porque você tem, na verdade, o poder da caneta e o destino de milhões de pessoas no país. Então, uma pessoa que não tem um preparo intelectual, psicológico, até de caráter, né, relativamente elevado, ela sempre vai correr o risco de se tornar um oportunista para tentar beneficiar a si mesmo, não tendo noção da gigantesca missão que essa pessoa tem que fazer. E eu sempre me reporto, nesse sentido, os dois nomes do Ministério, os dois grandes nomes do Ministério, que e sem desrespeito nenhum aos outros, né, aos outros membros do Ministério do Bolsonaro, né, que é o ministro Paulo Guedes e o ministro Sérgio Moro. O ministro Paulo Guedes, ele não precisa de um centavo, ele não precisa de nenhum tipo de incomodação, ele poderia estar vivendo em qualquer lugar do mundo, porque é uma pessoa extremamente rica, competente, é uma pessoa assim que tem a vida praticamente totalmente resolvida, e ele está fazendo isso. Eu acompanho a história do Paulo Guedes há pelo menos 20 anos. Uhum. Porque a primeira vez que eu vi o Paulo Guedes falar, ele disse exatamente essas coisas que ele está dizendo hoje, corajosamente na frente daqueles pústulas ali daquela comissão, porque aquela tigrada ali é uma vergonha, mas ela representa o Brasil, de uma certa forma, representa basicamente o que o PT, o PSOL, a Caterva, né, e aquela bandidagem lá, transformou o país nesse charco, como o Zé gosta de dizer. Virou uma várzea, né? Nós viramos uma várzea, né? E o ministro Paulo Guedes, a primeira vez que eu tomei conhecimento do ministro Paulo Guedes foi aqui na cidade de Porto Alegre, quando houve um Fórum da Liberdade, mas há muitos anos atrás, e onde ele discutiu com proeminentes palestrantes, né? E ele discutiu, inclusive, com um professor americano, né, que na época veio para cá, que é o Robert Barrow, né, um grande pensador, um economista norte-americano que estava aqui nesse evento. E o Paulo Guedes repetia tudo que ele está dizendo hoje, tudo, há mais de 20 anos ele repetia. Aí em 2006, eu acho até o que vocês devem se lembrar, porque esse filme, essa filmagem da intervenção dele nesse Fórum da Liberdade, ele repetiu ipsis literis tudo aquilo que ele está dizendo hoje, ele está tentando fazer no governo.
o Brasil estava rumando para um desastre anunciado, né? Um desastre anunciado. E ele, pormenorizadamente, ele dizia aonde que estavam os problemas. Esse é um caso. O segundo caso, o ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, e eu posso dizer assim, a gente tem que ter razões para acreditar, pela simples razão de existir uma pessoa como o ministro Sérgio Moro. E eu vou dizer por quê. Porque o ministro Sérgio Moro, ele, além da sua abnegação, a sua comprovada competência, ele fez aquilo que no Brasil hoje é algo absolutamente impensável. Ou seja, hoje o sonho de 10 em cada 10 estudantes universitários no Brasil é se tornar funcionário público. Né? Uhum. Ou seja, o objetivo brasileiro hoje é se tornar funcionário público. Né? É mamar um pouco na teta. Né? E lamento pelos bons profissionais que existem no funcionário. Eu conheço vários, mas a verdade é essa. Essa é a verdade. O Brasil, o Estado brasileiro não cabe mais no bolso da população. Esse é o ponto. Tá? E o ministro Sérgio Moro, ele pediu exoneração da Justiça Federal, depois de quase mais de 20 anos de magistratura, uma pessoa que tinha e todos aqui sabem que a magistratura federal é extremamente bem remunerada, extremamente bem remunerada, ou seja, com todas as garantias, os privilégios, enfim, que muitos acham que não são garantias pessoais, mas, na minha opinião, em muitos casos são privilégios sim, mas, tirando isso de lado, né, ele tinha isso à disposição, ele abriu mão para ser ministro de Estado numa situação de combate político. Tá? Então, o fato do ministro Sérgio Moro, ele estar nessa condição de absoluta instabilidade, ou seja, botando a cara para bater, sofrendo agressões e mentiras de uma maneira quase que estoica, se é que a gente pode chamar isso, né? Ou seja, tendo que lidar com uma tigrada, com verdadeiros bandidos, né? Travestidos ali de parlamentares, né? Infelizmente, assim como tem excelentes e brilhantes parlamentares, você tem verdadeiros bandidos instalados lá, que enfim, é o retrato, né, do Congresso. Tá? Então, esses dois personagens, eles são hoje o sustentáculo do governo Bolsonaro. E aí vem uma questão importante, que é a pergunta, né, que muitas vezes em diálogos, em conversas, é feito entre as pessoas preocupadas com essa realidade, que dizem o seguinte: mas eles o governo está perdido, as pessoas estão perdidas, cada um brigando um com o outro, você fica desesperado para ver essas discussões praticamente estéreis, o Olavo, que é um personagem importante também, fazendo suas declarações bombásticas lá de Virgínia, nos Estados Unidos, outros aqui respondendo, os militares no meio. Bom, eu digo para essas pessoas o seguinte: muito bem, vamos admitir por hipótese que esta situação seja muito ruim, muito ruim. Ok, qual é a opção que teríamos? Qual é a opção? A opção é você botar a organização criminosa no poder de novo. E aí, meus amigos, preparem seus passaportes. Simples assim. Vocês podem não acreditar, a gente pode ser catastrofista, mas esta é a realidade. Meu prezado José Antônio Rosa, obrigado pela presença. Vamos ver se a gente faz outra semana que vem, não vamos passar tanto aí. Vamos fazer assim, Diego, a gente precisa conversar aí com os internautas, né? Até mesmo para a gente esclarecer algumas coisas, aprender também, viu, Diego? A gente lê muita coisa aqui, eu estou lendo muita coisa aqui que os internautas estão colocando, coisas importantes, informações importantes, e agora foi conferir, foi colocado por um dos internautas aqui o PIB a renda per capita do Chile, 25 mil dólares. Meu Deus do céu. 25 mil. A nossa renda per capita, a última que eu tive notícia, ela estava em 9 mil dólares. Mas só para a gente ter uma ideia, né, da gravidade da situação que a gente está, e para o internauta ter também uma dimensão daquilo que eu falei do tempo, né, do tempo para a gente recuperar. Né? Se o Brasil, por exemplo, crescer a uma média aí de 2,4%, 2,5% durante 5, 6 anos, né, aliás, durante 25 anos, melhor, né, a nossa renda per capita vai dobrar. Então, o Brasil, a renda média brasileira leva praticamente 25 anos para dobrar. Então, para a gente mudar essa realidade, a gente vai levar aí 20 anos. Então, é assim que funcionam as coisas. Só que a nossa vida não é tão longa assim, tá? Nossa vida é uma vida curta. Tá? Então, a gente tem que, em algum momento, usufruir e aproveitar daquilo que a gente trabalhou para construir. Então, leva tempo para se fazer as coisas. Então, não dá para a gente perder esse tempo
com bandido, com vigarista, com ladrão, com safado, incompetente. Né? A gente tem que fazer as coisas certas, a gente tem que parar de errar. O Brasil tem que parar de ser a soma de seus erros. A gente, em algum momento, a gente tem que começar a acertar. Né? Agora mesmo eu estava vendo o que está acontecendo em Portugal, que aqui não falam nada, né? Algumas coisas a gente fica sabendo graças às redes sociais. Mas não sei se o internauta está sabendo o que está acontecendo em Portugal. Foi colocado lá para uma votação global, total final global, no Congresso, no Parlamento português, uma lei, a lei dos professores, que eles querem fazer o seguinte: durante a crise de 2008, né, Portugal ali passou por uma situação muito complicada, né? Portugal fazia parte dos lixos, né, da Europa, ali, dos países lixos que só tinha problema. Era Portugal, a Grécia, a Espanha, a Itália, né, países que estavam com sérios problemas na sua economia. Né? Mas Portugal fez o seguinte: em 2010, Portugal fez uma redução dos salários do funcionalismo público, inclusive estatais. Todo mundo reduziram os salários, entre eles os professores. Tá? Aí, esses professores, isso foi suspenso lá, o tempo de serviço dos professores, e agora eles estavam fazendo dentro de um projeto para retomar a contagem do tempo de serviço. Mas não é que alguém colocou lá em pauta a recontagem, aliás, a retomada desses 9 anos, o cômputo desses 9 anos aí, mais 9 anos desse tempo de serviço. E aí, o primeiro-ministro, que é do Partido Socialista, ele disse o seguinte: se o parlamento português votar e aprovar essa lei, eu estou pedindo demissão. Ele já avisou o presidente português é um presidente do Partido Social Democrata, ou seja, então tem lá os socialistas no governo, partidos de esquerda governando Portugal, né? Ele já avisou o presidente da República: se o parlamento português aprovar essa lei, ele vai pedir demissão. Qual é a razão? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. E ele disse que essa porta sendo aberta vai ter que ser computado para todos os serviços, o resto dos servidores públicos. Isso aí vai passar de um bilhão de euros ano. Né? Isso vai quebrar o país. Então, é nessas horas que a gente tem que ver que os governos, independente dos partidos, precisam ter responsabilidade fiscal, precisam olhar o bem comum, que é uma palavra que sumiu da política brasileira, precisam olhar a sociedade, aqueles que pagam impostos, aqueles que trabalham, que ficam desempregados depois quando os governos fazem besteiras. Né? Então, aí quando a gente volta aqui para o Brasil, a gente vê essa esquerda atrasada, essa esquerda caquética no Brasil, gente incompetente, gente nécia, gente que não tem moral para absolutamente nada. Nós temos um presidente de um partido, do maior partido brasileiro, na cadeia, e ele está na cadeia porque ele é ladrão. Né? Ele mais a turma dele roubaram o Brasil durante 15 anos. Agora nós temos um outro presidente que foi preso, que foi vice da sucessora do vigarista que está preso lá em Curitiba. Então, pessoal, é isso que nós temos que olhar. Nós precisamos de políticos que sejam cidadãos, que sejam pessoas que se compadeçam dos seus irmãos, dos seus cidadãos, né? E que olhem o orçamento com responsabilidade, né? Projete no espaço, no tempo, e veja as consequências para as gerações que virão, né? Que não olhem só para o próprio umbigo. Então é nesse sentido que nós precisamos olhar. Como eu falei para vocês, no Brasil, a renda média nossa vai levar 25 anos para crescer, para dobrar, se nós crescermos durante 25 anos 2,5%, 2,4% ao ano. Então leva muito tempo. Então, nesse sentido que eu insisto aqui, encerro, Diego, fazendo essas colocações e de forma enfática para o nosso internauta, para nós aqui, nós todos, né, a necessidade de nós não perdermos mais tempo. E a forma que nós podemos utilizar para não perder mais tempo é varrer da política esses vigaristas, esses oportunistas, essa gente incompetente, safada que está ainda na política brasileira. Né? Aliás, tem muitos, né, que vieram na esteira do presidente Bolsonaro, que nós sabemos muitos
inclusive aqui do Rio Grande do Sul, tem gente aqui que não conseguiu voto para se eleger vereador de Porto Alegre, mas se elegeu deputado federal pelo Rio Grande do Sul, porque se grudou no Bolsonaro. Então esse tipo de gente não dá para estar na política. Tá bom, Berger, obrigado. Perfeito, obrigado. Alguma consideração final? Só queria enfatizar um detalhe aí, porque talvez as pessoas não tenham muita noção, porque muitas das notícias que são colocadas elas têm um teor meio abstrato, né? Reformas, né? Reformas que o governo tem que fazer. Eu vou exemplificar isso da seguinte forma: vamos supor que você tenha duas pessoas, uma delas está no poder público e a outra não está no poder público, tá? Vamos supor que você tenha lá um agente estatal, um funcionário estatal, tá? Esse funcionário estatal, como ele tem o poder da caneta, ele faz o seguinte: ele contrata 1, 2, 3, começa a gastar dinheiro, né? Gastar dinheiro. Só que aquele dinheiro que ele está gastando, contratando fazendo outro concurso para aquilo, gastando aquele dinheiro naquelas atividades, não é dele. É o dinheiro do outro cara que está do lado dele, porque ele não trabalha no governo. E ele manda a conta para ele, né? O que está acontecendo é que esse cara que está do outro lado, por isso que você tem 14 milhões de desempregados, esse cara está exaurido. Ele não tem mais de onde tirar dinheiro, tá? E é nisso que o país chegou. Então, se esse cara não parar de gastar, que é o cara estatal, que é o funcionário estatal, você que está pagando a conta vai quebrar junto. Vocês estão entendendo? Uhum. Essa a realidade, é simples assim, tá? Então, isso tem que ser feito o mais rápido possível. E eu peço vênia até para dizer para os prezados aí, queridos internautas, né, que se não houver uma pressão fabulosa, né, sobre o Congresso nas próximas semanas aí, vai ser difícil o cenário para o próximo ano. Tem que meter pressão neles, senão eles vão sabotar tudo. Bom, é isso aí. É isso aí. É isso aí. Falou, Berger. Obrigado, viu? Obrigado, Diego. Obrigado também, Rosa. Valeu, show de bola. Vamos terminar com uma musiquinha? Acho que vale uma musiquinha, né? Vale. Vamos terminar com uma musiquinha. Vamos. Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica o centrão. Olha aqui, ó. Essa música é o retrato da política brasileira, né? É o retrato dos originais de samba. Que coisa espetacular essa música. É antiga essa música, hein? É antiga, ou seja, sinal de que a corrupção no Brasil acho que começou há 500 anos, né? É isso aí. O carta que o caminha. Não fica meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão, se gritar, pega ladrão. Vai o listão centrão. Se gritar, pegar ladrão, não fica no centrão. Se gritar, pega ladrão. Cai o centrão. Se gritar, pega ladrão. Se leva o bagulho e se deixa a grana. Não é quando esse ambiente pesado que você me trouxe para ser roubado. Se gritar, pega ladrão. Não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Viva o centrão. Se gritar, pega ladrão. Não fica Será que a gente vai entrar na lei da mordaça dos Supremos? Chamar você que tem ladrão lá, né? A gente tem, assim, ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês com toda sinceridade. Quando eu vejo-te, sinceramente, tá? Um Dias Toffoli presidindo o Supremo, né? Exatamente. Aí é o seguinte, né? Aí fujam para as montanhas, senhoras e senhores. E nós é que somos os cavaleiros do Apocalipse, né? E a gente tem que ter positividade, né? Tá bom. Como é que vai ser? Mas vamos lá. Não vamos nos entregar. Abraço, Berger. Abraço, Rosa. Abraço. Valeu, show de bola aí. Obrigado, senhoras e senhores, pelo prestígio, pelo carinho. Fiquem com Deus, tá? E a gente vai procurar fazer com mais frequência essas lives. Muito legal o carinho de todos. Valeu, tchau.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar.